Guaratiba, e você percebe que é uma via bastante extensa e ela recebe aqui muitos condomínios também, ou seja, muitas pessoas vivem nessa região aqui de Guaratiba, um lugar que, como você também destacou, até bem pouco tempo, muito tranquilo, mas que nos dias atuais os moradores têm sofrido com a falta de segurança. Vou começar conversando com a Marcele. Você, Marcele, estava me dizendo, escolheu morar aqui há pouco mais de um ano. Sim. Imagino que o principal motivo tenha sido uma busca por tranquilidade. Sim, aqui é um bairro muito tranquilo, é uma rua muito tranquila, mas infelizmente os assaltos vêm acontecendo frequentemente. Os moradores da estrada Cabo Sul de Baixo não têm paz, nós não temos paz. Os assaltos... Presenciou diversos assaltos. Sim, os assaltos agora... os furtos, e além de assaltos e furtos, as pessoas estão sendo agredidas. Então as pessoas não têm paz. Ontem, 3 pessoas foram assaltadas. As 3 pessoas que foram assaltadas foram para o Hospital Rocha Faria. O rapaz com a boca bem machucada. Então nós não estamos tendo sossego. É uma rua muito grande, é uma estrada muito grande. Temos que caminhar por volta de 20 a 25 minutos, 1 quilômetro até o ponto de ônibus para um transporte público. E esses assaltos com maior frequência ocorrem sempre no comecinho da manhã ou quando chega à noite, né? Portanto, quando os moradores saem para o trabalho ou estão retornando para cá. Sim, infelizmente, entre as 4 horas da manhã, às 6 horas da manhã e à noite, quando começa a escurecer. Não tem tranquilidade. Os assaltos estão acontecendo quase todos os dias, os moradores estão muito preocupados, os celulares estão sendo levados, as mochilas com documento, as pessoas, eles já saem passando a mão nas pessoas, pegando tudo e levando. Não tem paz, gente. Pior ainda, agredindo essas pessoas, essas vítimas. Agredindo. Uma moradora, em dezembro, teve o olho, ela levou um soco no olho, ela ficou com o olho todo roxo. Olha a situação que nós estamos vivendo. Os nossos governadores, o nosso governador, o nosso prefeito precisa ver isso. Como é que nós, moradores daqui da Cabo Sul de Baixo, estamos passando por uma situação como essa? Gente, a Cabo Sul de Baixo pede socorro. Pede socorro. E todos os moradores aqui, Hernani, quase que na totalidade, né? Eles têm algum relato a fazer sobre algum vizinho ou a própria pessoa que tenha sido assaltada. No caso aqui do Gabriel, você conseguiu escapar de 2 assaltos. Conta pra mim como é que foi isso. Eu estava no horário mais ou menos de umas 4h10 da manhã indo para o trabalho e um dos assaltos foi a mais ou menos um pouco menos de 100 metros na minha frente. Eu vi uma vizinha sendo assaltada. Infelizmente não pude fazer nada porque os bandidos estavam fortemente armados e a única coisa que eu consegui foi dar meia volta e correr. E nos 2 assaltos, na verdade, foram basicamente da mesma forma. E assim, como a vizinha falou, a Cabo Sul de Baixo sempre foi um bairro tranquilo, sempre foi um bairro de muita paz e ultimamente tem acontecido esses assaltos e tem feito a gente, sabe, a gente ficar muito retraído, com medo de sair na rua, com medo de ir trabalhar, porque afinal de contas tudo que a gente está pedindo é só para a gente poder correr atrás do nosso bem-estar, da nossa família, da nossa dignidade, do nosso trabalho, de uma forma mais segura. E infelizmente a gente não está tendo isso. Não tem um policiamento na rua, quando tem alguma coisa, é raramente, uma vez na vida, outra na morte, e a Cabo Sul está sofrendo com isso. Transporte público a gente não tem nenhum e a gente já pediu, inclusive, a ajuda da prefeitura com isso, já pedimos a segurança, já pedimos a ajuda do transporte, mas a gente nunca tem resposta, então a gente está sofrendo bastante com isso. Esse relato do Gabriel, Hernani, é o seguinte, como eu disse, há muitos condomínios aqui, é um número grande de moradores, porém não há transporte público aqui nessa região de Guaratiba. Portanto, os moradores têm que sair de casa, caminhar aí por cerca de 30 minutos até chegar ao local onde há ônibus passando para que eles possam chegar ao trabalho, enfim, sair de casa e ir para outros compromissos mais distantes. E essa caminhada longa, logicamente, facilita a ação de criminosos, deixa os moradores em situação mais vulnerável. É justamente isso que eu estou explicando aqui, Neliel. Afirmativo. Eu me desloco todo dia para o trabalho cerca de 20 a 25 minutos. E a rua pouco iluminada, de manhã cedo, né, pouca iluminação, à noite a mesma situação, nós não vemos policiamento, patrulha passando aqui, muito raro ver, desde que eu vim morar aqui até agora, se eu vi uma viatura da polícia fazendo patrulha aqui foi muito, então não tem condução para nós
podermos nos deslocar para o trabalho é uma situação bem complicada. Tem alguma ação preventiva para evitar ser surpreendido pelos bandidos? Eu sei aqui que tem moradores que se unem, saem de casa, de seus condomínios em grupos para dificultar, né, a ação desses criminosos. Você tem essas ações também? Não, no meu caso não, eu não tenho muito conhecimento, né? Estou chegando recentemente na área, então não tenho essa estratégia ainda, mas eu fico vulnerável, né, cara? Me sinto vulnerável. Pois é difícil sair de casa nessas condições e os moradores, você já ouviu reclamando, Hernani, sobre a falta de policiamento. Nós chegamos aqui na estrada Cabo Sul de Baixo pouco antes das 5 da tarde. Olha no relógio aí, 6h28. É só fazer as contas. Até agora não passou nenhuma viatura por aqui. Eu imagino que isso seja uma constante. E por conta dessa situação, a Carla estava me contando, aqui também tem uma escola e uma creche. Seus filhos, Carla, estudam aqui. E quando saem de casa para estudar, você fica temerosa quanto à segurança deles? Fico, né? Porque é qualquer hora, eles não têm horário para assaltar, não tem horário para... E agora com essas violências, eles são adolescentes, é complicado, entendeu? A gente também tem um posto de saúde longe. Quando a gente faz a caminhada, minha filha vai fazer pré-natal, também vai fazer a caminhada, também fica perigoso para ela, porque a clínica da família é lá numa garça. É distante daqui, tem que andar a beça. Essa insegurança toda fica muito difícil para você. Fica muito difícil para a gente, está complicado. E a Yasmin, Hernani, ela sofreu na pele com a ação de bandidos. Você já foi assaltada. Me conta como foi. Foi aqui nessa calçada mesmo, no meu caso foi à tarde, foi umas 3 horas da tarde. A gente não está imune a isso em nenhum horário. Então pode ser, eu também saio cedo para trabalhar, com escuro, no meu caso, meu esposo me leva no ponto, né? Até minha bicicleta já roubaram nessa rua, inclusive. Então a gente tenta, de qualquer maneira, né, fugir dessa situação. E aí você foi rendida, como é que eles agiram contra você? Foi um carro, né? O rapaz saiu de trás com a arma e rendeu. Aí levou os celulares só. Não... Você já havia passado por uma situação como essa, de ter uma arma apontada em sua direção? Não, foi a primeira vez que eu fui assaltada. Eu moro no Rio há muitos anos, isso nunca aconteceu. Aqui perto da minha casa, um pouco mais ali à frente. Como foi viver essa situação? É traumatizante. Traumatizante. Até hoje, quando eu passo aqui nessa calçada, não tem outro caminho, né, para chegar em casa. Eu sempre lembro da situação, quando eu vejo um carro parando ali perto de mim, eu já fico nervosa, atravesso para o outro lado. É um medo todo dia. Pois é, Hernani, é difícil, né, se colocar A gente tenta se colocar na condição desses moradores, mas realmente tem que ter muito medo. É natural sentir medo vivendo aqui numa área onde os bandidos têm encontrado muita facilidade para agir, sobretudo com total ausência de policiamento por aqui, né? Aí fica difícil, a gente tem que cobrar, né? E o pano de fundo, Felipe, para essa história toda, é justamente a guerra, envolvendo, de um lado, traficantes, do outro, a milícia. Por quê? Guaratiba, tradicionalmente, sempre teve a presença de milicianos. De um tempo para cá, Guaratiba, Pedra de Guaratiba, Santa Cruz, vem sofrendo uma onda de ataques de traficantes contra paramilitares. Esses bandidos já conseguiram se instalar em alguns lugares. E aí, onde eles ficam, iniciam aquele processo todo que o tráfico sempre implementa. Um dos quesitos, promover assaltos. Então, talvez Guaratiba esteja percebendo, já nas ruas, com essas ações criminosas, a virada de bandeira. Sai a bandeira da milícia, entra a do tráfico. Não que a milícia, gente, seja boazinha, não. Não é isso. Eu estou falando aqui de características. O tráfico, por exemplo, não cobra taxa de segurança. Por sua vez, para ter dinheiro a mais, além da venda de drogas, faz isso que você está vendo. Já a milícia evita esse tipo de situação, na maioria dos casos, mas cobra taxa, pratica extorsão. Então, quer dizer, o morador fica naquela, muitas vezes, de imaginar, já que eu não tenho o Estado para me garantir, qual o bandido que eu quero aqui? Existe muita gente pensando de maneira equivocada assim. Ah, eu prefiro a milícia. Aí o outro diz, eu prefiro o tráfico, que não cobra taxa. Ah, mas a milícia não deixa assaltar. Olha o absurdo. Tem gente escolhendo o mal menor, quando na verdade não existe mal menor. A grande realidade é que tanto um lado quanto o outro tem que ser combatidos.
precisam ser firmemente atacados. Do contrário, sabe o que vai acontecer? A gente vai ver as ruas completamente dominadas pelo crime organizado. Completamente, porque já está praticamente assim. No Rio de Janeiro, eu tenho a impressão que só as principais ainda estão sem a influência total do crime organizado, né? Avenida Brasil, linha amarela, linha vermelha, mas toda hora tem ação criminosa nisso, né? Toda hora tem. Agora, os bairros, os lugares mais próximos de comunidades, esses, meu Deus. Olha, Baixada Fluminense agora, comerciantes de Duque de Caxias não aguentam mais a insegurança. Veja só o que aconteceu nesta loja. Um local que vende produtos eletrônicos. Bandidos chegam e anunciam um assalto. São 2 ladrões.